Evolução em Dois Mundos, segunda parte, capítulo 13 e 14, gestação frustrada e aborto criminoso. No capítulo 13, gestação frustrada, André Luiz vem com a pergunta, né, ao qual ele foi submetido, e vem com um texto bem pequenininho, mas que a gente pode fazer, tirar o aprendizado para cada um de nós. Ao longo que a gente for conversando, vocês vão ver que tem alguns pontos que, para alguns, não são pontos novos, mas que nos sugere reflexão e que precisa que a gente vá raciocinando, né, ao longo do tema, ao longo de toda a dissertação que André Luiz nos faz. Então, nesse ponto aqui, hoje, na gestação frustrada, André Luiz vai levantar para a gente, aqui dentro da pergunta ao qual ele foi submetido, duas hipóteses. Duas hipóteses de gestação frustrada. Nós sabemos que existem outras formas de gestação frustrada, mas aqui ele vai fechar nessas duas hipóteses, né? Que é a recusa deliberada, né, da mãe, e aí ela expulsa esse espírito, e ele vai falar nos moldes, né, da mente da mãe, que inconscientemente ele molda, plasma, gera toda uma estrutura. A pergunta ao qual André Luiz foi submetido é a seguinte: como compreenderemos os casos de gestação frustrada quando não há espírito reencarnante para arquitetar as formas do feto? Olha aí o que é que eles estão perguntando para André Luiz, né? Como que a gente compreende, como que a gente entende aqueles casos de gestação em que ali não há espírito nenhum, só tem uma estrutura fetal. Então, antes da gente continuar, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, que é muito bom a gente fazer essa correlação para que a gente possa ir ligando uma obra à outra e não ficar uma coisa em vão solta só aqui. Quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, lá na pergunta 356, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: há crianças natimortas que não foram destinados à encarnação de um espírito? Ou seja, existe ali no útero da mãe uma criança ou uma estrutura fetal que não tem, né, não é destinado à encarnação de espírito nenhum? E os espíritos respondem: sim, há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nelas, é somente pelos pais que essa criança nasce, né? Ou seja, é somente por eles que tem aquela estrutura. Então, nós já sabemos, a partir dessa pergunta e dessa resposta, que uma das possibilidades dessa questão do natimorto, né, é o quê? Para provação dos pais. Então, nós vamos avançar aqui para a gente continuar entendendo, mas já partindo do pressuposto que pode sim existir uma gestação, uma estrutura, um feto, mas aquele feto não foi destinado nenhum espírito. Então, André Luiz responde o seguinte: em todos os casos em que há formação fetal, ou seja, que há uma gravidez, sem que haja a presença de uma entidade reencarnante, ou seja, de um espírito, o fenômeno obedece aos moldes mentais maternos, né? Ou seja, a mente da mãe molda, ajuda aquele desenvolvimento. Nossa, Ana, mas como assim? Nós já aprendemos aqui em Evolução dos Mundos, mais nos capítulos anteriores, o poder de plasmar da nossa mente. Então, pode ser, né, que a mãe, naquele intuito de querer ser mãe, daquela ânsia de querer ser mãe,
pode sim acontecer ali uma fecundação, essa estrutura ser mantida pela mente da mãe, mas ali não existia espírito nenhum que tivesse um projeto reencarnatório para então moldar aquele corpo, ajudar no molde daquele corpo. Nós sabemos e aprendemos também que quando a gente está para vir, né, nós passamos lá pelo setor da reencarnação. Lembra? Cada um tem um mapinha com sua estrutura, o que precisa ser moldado de acordo com aquilo que eu preciso, se vai haver uma certa deficiência em algum ponto. Então, aquela mente está ajudando ali, junto com os engenheiros siderais, os médicos ali daquele setor de reencarnação, a moldar o corpo, ao futuro corpo, da forma que aquele espírito precisa. Só que aqui, nesse caso, não tem espírito nenhum. Foi unicamente uma questão, aconteceu ali uma questão genética, a união do material da mãe com o material do pai, uniu-se ali pelaquela vontade, ainda que inconscientemente, daquela mãe de gestar. Então, a mente segura aquela estrutura, né? A mãe com aquele desejo e vai mentalizando, meu filho assim, meu filho assado, e aí aquela estrutura vai se mantendo. Isso também não é diferente nos animais, né? Quantas, principalmente o cachorro, né, o cão, quantas fêmeas aí às vezes não tem aquela gravidez psicológica, né? A barriga cresce, o peito ali tem leite, mas é uma gravidez psicológica. Não é uma gravidez que está determinada para acontecer. Da mesma forma com nós humanos. E aí a gente inclui a gravidez psicológica que pode acontecer, né? Aí às vezes tem sim, a barriga cresce, tem uma estrutura ali, ora realmente uma estrutura toda humana, ora deformada, né? E que ali não tinha ninguém destinado àquilo. Então, nenhum espírito destinado àquela missão. Então, o livro dos Espíritos vem dizendo que é perfeitamente possível. E que isso acontece, em alguma das vezes, para aprovação dos pais. Provação essa que vem de longe, né? Que talvez não esteja nessa existência, mas que eles precisam, de uma certa forma, passar por isso, em decorrente, talvez, de atitudes equivocadas, né? Lá no passado. E André Luiz continua. Dentre as ocorrências dessa espécie, há, por exemplo, aquelas nas quais a mulher, em provação de reajuste do centro genésico, ou seja, passando, né, por essa provação em decorrência de um desequilíbrio contraído lá atrás, nutre habitualmente o vivo desejo de ser mãe, impregnando as células reprodutivas com elevada percentagem de atração magnética, pela qual consegue formar, com auxílio da célula espermática, um embrião frustrado que se desenvolve, embora inutilmente, na medida de intensidade do pensamento maternal que opera, através de impactos sucessivos, condicionado às células do aparelho reprodutor, que lhe respondem aos apelos segundo os princípios de automatismo e reflexão. Então, ainda que inconscientemente, aquela mãe consegue, né, manter, plasmar, e o corpo, se a mãe está jogando determinadamente, jogando determinados impulsos, o corpo também se modifica e cria realmente todo o ambiente de uma gravidez. Mas, no fundo, não existe ali, né? Não era uma gravidez da forma que deveria ser. Ou seja, não tem espírito nenhum ali. Por isso nasce, né, essa questão do Natimur. Isso é uma das possibilidades da visão espírita, viu, gente? Porque a gente sabe que cada caso, ele é um caso. Eu não posso ser taxativa em todos os casos, né? Porque em tudo há uma razão de ser, mas nem toda razão de ser é igual para todo mundo.
E mais abaixo, André Luiz continua. Em contrário, agora outro caso, né? Há, por exemplo, os casos em que a mulher, por recusa, né, deliberada e intencional à gravidez, que já se acha possuída, ou seja, no primeiro ponto, nós temos uma mente materna que deseja muito aquele filho, então com o material genético do pai e da mãe, a mente da mãe consegue manter aquela estrutura, ela tem aquele desejo, mas ali não tem espírito nenhum. Nesse caso aqui é diferente, né? A mãe realmente está grávida, mas ela tem uma repulsa, ou seja, ela não deseja, né, aquele feto, aquela gravidez. Então, vamos lá. Em contrário, há, por exemplo, os casos em que a mulher, por recusa deliberada da gravidez de que já se acha possuída, expulsa a entidade, o espírito reencarnante, nas primeiras semanas de gestação, desarticulando os processos celulares da constituição fetal e adquirindo, por semelhante atitude constrangedora, dívida ante o destino. Né? Então, existe ali realmente um projeto reencarnatório, mas a mente da mãe em relação àquele feto que chega, ela é tão nociva, ela coloca aquela estrutura, aquelas células que estão ali em formação, num ambiente tão nocivo que quem está vindo acaba desistindo, né? Acaba sendo expulso aí por essa vibração em que a mãe se encontra. Todos esses dois casos são casos que, principalmente o primeiro, age inconscientemente, né? Aquele desejo está ali tão intrínseco nela que cria-se, então, essa gravidez. No segundo, de fato está grávida, de fato tem um espírito ali para chegar, mas a mente não aceita, não quer aquela gravidez. E aí o ambiente paterno está tão nocivo que aquele espírito é expulso ali, ele retroage e volta, né? Só que o que é que pode acontecer nesse caso? E lá, ao final, está dizendo, né? Que atitudes como essa pode gerar uma dívida ante o destino, né? Dívida com quem? Com esse espírito que estava aí para chegar. Porque quando nós viemos para cá, nós temos nosso projeto reencarnatório de toda uma vida na Terra, toda uma encarnação. Então, principalmente nós mulheres, nós sabemos que quando a gente estiver na Terra, nós vamos ter X número de filhos. Se eu me recuso a esses filhos, eu posso estar trazendo para mim, né? E de fato eu trago alguns prejuízos, mas principalmente em relação a esse reencarnante, né? Nós temos o exemplo, né, da reencarnação de Segismundo. A reencarnação de Segismundo deu certo. Mas imagine uma pessoa que você talvez assassinou numa outra encarnação, você precisa agora dar ela a oportunidade da vida, uma vez que em outra oportunidade você tirou a vida dela. E aí, quando essa gestação se faz concretizada, você começa, então, naquele impulso de expulsar. Ainda aqui nós não estamos falando de abortos criminosos, né? Não são gestações frustradas por abortos criminosos, mas frustradas pela mente. Ou então, atraídas pela mente, né? Uma atraída pela mente que não vai ter êxito, porque não tem nada programado ali, e a outra que, ainda que programado, expulsa. Então, se você tem esse pacto antes de vir e você expulsa aquele ferro dali, você, de uma certa forma, está matando duas vezes, né? Então, depende muito daquele espírito que está vindo. Pode, sim, ter um grande prejuízo e se tornarem aí grandes inimigos, né? Vai pensar, poxa vida, já estava combinado, nós íamos fazer as pazes, ia ficar tudo certo, e agora acontece isso. Então, nós precisamos ter esses olhares aí para essa questão da gestação frustrada. Lembrando, mais uma vez, que cada caso é um
caso. Nós não podemos ser taxativos em específico, mas são coisas que podem acontecer, muitas ligadas a provações que necessitam passar. Então, eu acho que agora nós podemos avançar um pouquinho para o capítulo 14. Agora, no 14, nós vamos falar do aborto criminoso, aquele intencional, aquele que existe um projeto reencarnatório, mas eu o recuso diante das possibilidades que eu tenho, né? Então, nós precisamos pensar, primeiramente, o seguinte, que apesar de nós todos termos o livre-arbítrio, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, né? Muitas pessoas são a favor do aborto, existe país aí que o aborto é legalizado, mas nós já sabemos também que o nível de evolução é outro, mas nós precisamos partir dessa premissa. Se você, então, não quer ter filho, você que evite ou que você não os faça, mas depois de feito, você não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Nós sabemos que existem hipóteses, né, que são levantadas aqui dentro da doutrina. Nós temos hipóteses legais que vêm aí, que vêm aí do mundo material, que a gente respeita as decisões, mas são decisões polêmicas e que precisam ser conversadas e discutidas em uma outra oportunidade. Mas, falando aqui agora, a grosso modo, nós temos as hipóteses que a espiritualidade tem um olhar diferenciado para a questão do aborto, é quando a vida da gestante, a vida da parturiente está sendo colocada em risco. Então, a gente sabe que nessas hipóteses é aceitável, né, o aborto. Pela lei, a gente sabe que também nessas hipóteses, mais a hipótese do estupro, né, que a gestante tem aí o livre-arbítrio para poder decidir se segue ou não com aquela gestação. Né? Mas nós precisamos partir desse pressuposto. Se você não quer ter filho, você não faça. Mas se você o fez, você arca com as suas responsabilidades, porque se você não arca, isso vai gerar em você, naquele que contribuiu, no pai, em todos aqueles que estavam cientes que provocaram, vão ter, com certeza, que reparar esse ato lá na frente. E muitas das vezes, né, não vai ser tão fácil essas reparações. Vão passar por certas coisas aí que não precisava passar. E isso serve, gente, para todos nós. Esse aprendizado é para todos nós. Ah, Ana, eu nunca cometi um aborto. Sim, nós não estamos aqui dizendo, né, que cometemos aborto. Nós estamos colocando aqui em discussão, em pauta, a questão espiritual, as consequências que a gente vai ter, né, que vai trazer para a gente. Então, o capítulo começa com uma pergunta. Eles perguntaram a André Luiz o seguinte: reconhecendo-se que os crimes do aborto provocado criminosamente surgem em esmagadora maioria nas classes mais responsáveis, mais cultas da comunidade terrestre, como identificar o trabalho expiatório em que lhes diz respeito se passam quase totalmente despercebidos da justiça humana? Então, o que ele está perguntando aqui? Como que se reconhece essa questão do aborto criminoso, principalmente pelas classes mais cultas, visto que existem leis humanas, mas muitas das vezes, pelas formas que o cometem, passam despercebidos. Então, como que acontece a questão do trabalho expiatório, né? Ou seja, o que acontece com aqueles que, passando despercebido pelas leis humanas, ainda assim executa esses abortos criminosos? Nós sabemos que tudo está o quê? Anotado.
né? Nós temos fichas no mundo espiritual que a gente, à medida que a gente vai avançando no tempo, porque nós temos uma linha do tempo, aonde nós vamos permanecer aqui. Então, tudo aquilo que a gente vai fazendo, de mérito ou demérito, vai sendo anexado ali à nossa ficha. E essa nossa ficha está intrínseca em nós, né? Então, como que acontece essa questão da expiação para aqueles que passam despercebido aos olhos humanos, mas não passam jamais despercebidos diante da lei de causa e efeito? E André Luiz começa respondendo o seguinte: temos no plano terrestre cada povo com seu código penal apropriado à evolução em que se encontra. Então, o que ele está dizendo aqui? Lá no plano terrestre, existe como se fosse um código penal, né? Ou seja, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se você faz isso, você vai ter uma penalidade X. Se você faz outra coisa, uma outra penalidade diferente. Cada um aí, vamos dizer assim, para que a gente possa entender, cada crime com a sua penalidade. Só que ele fala o seguinte: cada povo tem um código penal de acordo com a sua evolução. Porque, às vezes, vamos supor, um país, né, que seja a favor do aborto. Então, ele tem um código destinado a eles. Porque eles acham e têm na mente que aquilo ali é correto, que eles podem fazer, que eles têm o direito, porque o corpo é deles, que o corpo é aquilo, e etc. Né? Só que a gente sabe que essas pessoas, nesse quesito, estão com a moral pouco desenvolvida. Diferentemente de quem já tem um preconceito formado e ainda sabendo que essas decisões são equivocadas, essas decisões ferem as leis morais ao qual nós também somos submetidos, e ainda assim vai e o comete. Né? Então, as coisas são dosadas de acordo com o entendimento em que aquele povo se encontra. E André Luiz continua, mas, considerando o universo em sua totalidade como reino divino, vamos encontrar o bem do Criador para todas as criaturas como lei básica, cujas as transgressões deliberadas, né, as transgressões intencionais, são corrigidas no próprio infrator, com o objetivo natural de conseguir-se em cada círculo de trabalho no campo cósmico o máximo de equilíbrio com o respeito máximo aos direitos alheios dentro da mínima cota de pena. Então, o que ele está falando para a gente? Olha, todos aqueles que transgrediram, que erraram, vão ter uma determinada penalidade. Mas essa penalidade, ela tem por base o quê? A lei de amor. Lembra? No dia em que nós sentarmos na cadeira da sabedoria, não vai ter ali um ser nos julgando de uma forma pejorativa, mas nos mostrando com amor quais são os nossos erros. Nos mostrando com exatidão onde nós precisamos de correção. E aquilo que nós erramos, nós vamos precisar arrepender, reparar e expiar. Porque quando eu expio, eu passo na própria carne. Quando eu passo na própria carne, eu sei exatamente como é. Então, eu passo a não desejar para o outro. Porque se eu apenas arrependo e eu apenas reparo diante do outro, fica de uma certa forma muito fácil a transgressão novamente. Mas quando eu passo na pele, quando eu retorno, que eu tomo consciência, que eu sei de tudo, eu falo, opa, passar por isso aqui não foi bom. Então, eu não quero errar nesse ponto para que eu tenha que passar novamente aquilo que eu passei um dia e que para mim não foi nada confortável, né? E o que a gente passa, né, quando ele fala aqui que
tudo é respeitado, né? Respeitado um ponto de equilíbrio, porque tem pessoas que acham que devem mais, né? E na verdade não é tudo aquilo. Se coloca uma culpa tão grande em si que quer pagar uma coisa exorbitante. Então existe, né, a questão do equilíbrio. E ele fala dentro da mínima cota de pena. Por quê? Porque o que nós, se o amor é a base, o que nós passamos aqui é o mínimo, é a mínima cota de pena, né? Jesus, a lei de causa e efeito, Deus, essa energia suprema, eles não estão fazendo as coisas para que a gente tenha aquele sofrimento, para que eles vejam a gente sofrer. Não é isso. Jesus está querendo que a gente cresça, que nós possamos nos modificar, que nós possamos ter um pensamento mais raciocinado, mais firme, mais reflexivo diante das coisas que vai acontecendo na nossa jornada, nos chamando aí, então, à responsabilidade. Atendendo-se, no entanto, a que a justiça perfeita se eleva indefectível, infalível sobre o perfeito amor, no hausto de Deus, em que nos movemos e existimos, toda reparação perante a lei básica a que nos reportamos se realiza em termos de vida eterna e não segundo a vida fragmentária que conhecemos na encarnação humana. Porquanto uma existência pode estar repleta de acertos e desacertos, méritos e deméritos. E a misericórdia do Senhor preceitua não que o delinquente seja flagelado, né? Ele não quer que a gente esteja ali em castigo constante, com extensão indiscriminada de dor expiatória, o que seria volúpia de castigar nos tribunais do destino, invariavelmente regidos pela equidade soberana, mas sim que o mal não seja suprimido de suas vítimas com a possível redução do sofrimento. Então, cada um de nós vamos passar pelas expiações necessárias. Se eu um dia ferir alguém, eu vou precisar, quando eu passar pela minha eternidade em algum ponto, passar, né, por aquilo que também eu fiz, aquilo que eu também oferi. Se um dia eu levei alguém ao abismo pelas minhas atitudes, eu vou ser obrigado, vou ser colocado diante também daquela situação e eu vou ter que ajudar aquele ser a quê? Se reerguer. Né? Então, se um dia eu tenho essa questão do aborto, principalmente o aborto criminoso, eu vou ter que sanar de uma certa forma para aquele indivíduo a vida. E eu sano essa vida, muitas das vezes, com a gravidez. Não quer dizer que todos os nossos filhos foram assassinos um dia. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos conversando e falando sobre as possibilidades. E que diante das possibilidades nós precisamos ter, mais uma vez, discernimento e responsabilidade. Desse modo, segundo o princípio universal do direito cósmico a expressar-se, claro no entendimento de Jesus, que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras. Arquivamos em nós as raízes do mal que acalentamos para extirpá-las à custa do esforço próprio, em companhia daqueles que se nos afinam, né? A faixa de culpa com os quais, perante a justiça eterna, os nossos débitos permanecem associados. Então, olha lá. A cada um de acordo com as suas obras. Nós vamos estar associados perante a justiça eterna, dentro da nossa faixa de culpa, associado com aqueles que um dia nós ferimos ou fomos feridos. Por isso, família, nosso maior desafio, porque muitas das vezes esses inimigos de uma outra vida, de uma outra existência, encontram-se agora dentro da mesma família.
Lógico que no nosso caminhar nós vamos encontrando outros, mas aqueles que estão na nossa família é aqueles que estão pedindo, naqueles casos em específico, urgência. Nós temos desavenças com ambos no caminho, assim como nós temos amigos. Então, a nossa existência ela é feita de coisas boas e de coisas ruins. Pode ser que nessa existência eu não venha reparar algo, mas que em outra existência eu vá reparar. Por isso ele fala, né? O que a gente vai reparando, ele não é fragmentos, ele vai pela vida eterna, até que nós possamos chegar aonde nós precisamos chegar, que é ter reparado com todos que nós precisávamos reparar um dia, né? Essa conta nossa precisa ser zerada. E agora nós vamos continuando para a gente ver agora, ele vai dar para a gente as consequências, né? O que acontece com essas pessoas que de fato cometem esses abortos criminosos, né? Em face de semelhante fundamento, certa romagem na carne, entremeados de créditos e dívidas, pode terminar com aparências de regularidade irrepreensível para a alma que desencarna sobre o apreço dos que lhe comungam a experiência, seguindo-se de outra em que essa mesma criatura assuma a empreitada do resgate próprio, suportando nos ombros as consequências das culpas contraídas diante de Deus e de si mesma, a fim de reabilitar-se ante a harmonia divina, caminhando assim transitoriamente ao lado de espírito em curso, né, e espíritos comprometidos em regeneração da mesma espécie. Então, se nós não cumprimos numa existência, nós vamos cumprir em outra. É dessa forma que a mulher e o homem, acumpliciados, associados, juntos, nas ocorrências do aborto delituoso, mais especialmente a mulher, cujo grau de responsabilidade nas faltas dessa natureza é muito maior, à frente da vida que ela prometeu honrar com nobreza na maternidade sublime, desajustam as energias psicossomáticas com a mais penetrante desequilíbrio centrogenésico, ou seja, do centro de força, né, o ponto de força na região sexual, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que frutecerão mais tarde em regime de produção a tempo certo. Então, o que eles estão dizendo aqui? Que tanto o homem como a mulher, quando decidem pelo aborto criminoso, eles desajustam as energias nesse ponto genésico. Eles desequilibram no perispírito esse ponto, né? Que pode ter consequências futuras ou até mesmo nessa encarnação. Isso ocorre não somente porque o remorso se lhes entranha no ser, a feição de víbora magnética, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero, e por vezes de revolta e vingança dos espíritos que a lei lhes reservaram para filhos do próprio sangue na hora da restauração do destino. Então, André Luiz está dizendo para a gente o seguinte: por que ocorrem esses desajustes? Né? Não só pelo remorso. Tem umas pessoas que a gente pode até ousar em dizer que não tem remorso nenhum, né? Mas um dia essa conta vai chegar. Em algum momento, seja encarnado ou desencarnado. Então, além desse remorso, né? Ele fala que esse remorso ele é tão grande que ele tem afeição, chega como se fosse uma víbora, né? Mas o que também acontece? Por que desequilibra? Porque eles sentem as vibrações de angústia e desespero e, por vezes, de revolta daquele espírito que estava programado para vir e que foi, então, recusado. E ele fala aqui, mais uma vez, da responsabilidade da mulher.
Olha lá a mulher como uma responsabilidade maior do que o homem, ainda que o homem instigue ao aborto, ainda que ele queira esse aborto, a mulher tem uma parcela, vamos dizer assim, de culpa maior se assim resolve fazer. Porque a mulher, ela é porta de entrada para que outros possam chegar. E um dia ela aceitou essa missão. Então, quando ela não aceita essa gravidez e ela, de uma certa forma, expulsa criminalmente esse feto, esse espírito que está ali pronto para a chegada, ela tem uma parcela maior, né? Porque ela poderia muito bem optar por não fazer. Ela poderia optar, se o pai não quer, ok, então eu vou dar conta sozinho, você pode seguir seu caminho, né? Então, por isso a importância, às vezes, da gente amparar aquelas mães que estão desesperadas. Porque, às vezes, a situação em que elas se encontram e se vê diante de uma gravidez é desesperadora. Mas nós que, cada um que tem um pensamento mais fortificado, tem mais discernimento dentro dessa questão, nós precisamos usar as nossas palavras e as nossas orações para ajudar essa mãe a estar no caminho certo. Mas a mãe tem, sim, uma cota maior de culpa justamente por ser o templo que carrega. Devia estar protegendo aquele que chega e não deixando aberto para que outros possam fazer, concluir, né, o que bem entendem. No homem, o resultado dessas ações aparece quase sempre em existência imediata aquela na qual se envolveu a compromissos desse tipo, desse Jair. Na forma de moléstias testiculares, desendocrinais, né? Distúrbios endócrinos diversos, distúrbios mentais com evidente obsessão por parte de forças invisíveis de entidades retardatárias que ainda encontram dificuldade para esculpar-lhes a deserção, né? Então, ou seja, como que o homem sofre quando ele instiga ou ele impõe esse amor? Ele tem impresso no perispírito essa atitude. Então, ele vai lesar aonde? Vai ter distúrbios endócrinos aonde? Na mente, nos testículos, né? E diversos aí sofrendo e pode sofrer muitas obsessões. Muitos podem desenvolver-se até a esquizofrenia, fruto de uma obsessão de um determinado espírito que não conseguiu, né? Ele fala exculpar da deserção. Não conseguiu desculpar, perdoar daquela atitude de rejeição. E vamos mais à frente. Nas mulheres, as derivações surgem extremamente mais graves. O aborto provocado sem necessidade terapêutica, ou seja, a vida da mãe não corre risco e não tem lei que determine, revela-se matematicamente seguido por choques traumáticos no corpo espiritual, tantas vezes quanto se repetir o delito de lesa maternidade. Ou seja, o perispírito vai sofrer, o corpo espiritual vai sofrer choques tantas vezes quantas ela provocar o aborto. Então, se ela provoca 5 abortos, 4 abortos, 3 abortos, são os números de choque que ela vai tendo nesse corpo espiritual e vai desequilibrando esse ponto de força, né? Esse centro genésico aí, ponto de reprodução. Mergulhando as mulheres que o perpetram em angústias indefiníveis além da morte, de vez que mais extensas se lhes façam as gratificações e os obséquios dos espíritos amigos e benfeitores, que lhes recordam as qualidades elogiáveis, mas se sentem diminuídas moralmente em si mesmas, com o centro genésico desordenado, desequilibrado e infeliz. Assim como alguém
como alguém indebitamente admitido num festim brilhante, seja numa grande festa, carregando uma chaga que a todo instante se denuncia. Ele está dizendo para aquelas mães que cometeram aborto e que depois desencarnam. Por mais que elas tenham sido socorridas, por mais que elas tenham sido amparadas, elas carregam nelas mesmas uma depressão, um remorso muito grande. Por quê? Porque ela vê que moralmente ela se encontra em desequilíbrio. Ainda que ela tenha os favores da espiritualidade, né? Quando ele fala aqui que ainda que ela tenha, cadê? Vamos achar os obséquios, né, as ajudas dos espíritos amigos, ela continua recordando, né? Eles recordam ela das qualidades boas, mas ainda assim ela se sente diminuída. É como se a pessoa entrasse numa grande festa, onde ele fala que festim brilhante, quando se ele chegasse para uma festa de bodas, uma festa formal, muito chique, e a roupa não tivesse, então, o quê? Apropriada. Então, vai carregando nela esse desequilíbrio pós-morte, né? Pós-morte, o quê? Do corpo físico. Então, carrega essa chaga, essa abertura, até que ela possa, então, rever os seus atos e ter a oportunidade de ir melhorando, de ir corrigindo, e que muitas das vezes não se fazem uma encarnação só. É necessário várias, né? Para que vá sanando aos poucos, até que ela esteja livre desses sentimentos, possa ter reparado, possa ter arrependido e expiar o que precisa ser expiado. É como se fosse carregasse uma ferida aberta, né? Então, se quando passam por aqui, elas não tiverem essa convicção, quando desencarnar, vai ter perfeitamente. Porque vai ver, né, na sua tela da espiritualidade, todos os erros cometidos, equívocos cometidos. Desarte ressurgem na vida física, externando gradativamente na tessitura, na estrutura celular de que se revestem a função que podemos nomear como sendo a miopraxia do centro genésico, ou seja, né, enfraquecimento do útero atonizado, padecendo logo que reconduzidas ao curso da maternidade terrestre, as toxemias da gestação. Então, o que ele está dizendo aqui? Ela, de uma certa forma, numa existência, fere o perispírito. Então, vai levando isso com ela. Esse ponto de força, esse ponto genésico está desequilibrado. Quando retorna, reencarna, aquele ponto ali continua o quê? Desequilibrado. Lembram? O espírito comanda o corpo físico. Quem comanda o corpo físico? A mente, né? A mente é comandada aí pelo espírito. Então, quando passa lá pelo projeto reencarnatório para moldar toda a estrutura que vai chegar, essa estrutura desse ponto genésico, esse ponto de força, esse ponto de reprodução, ele vem o quê? Desequilibrado. Ele vem desajustado. Né? E muitas das vezes vem na forma que ele fala do enfraquecimento do útero, do enfraquecimento do ovário. Então, aquelas mulheres, às vezes, que tenta engravidar e não consegue. Ou falar, o útero não está segurando, né? Os abortos estão acontecendo de formas espontâneas. Isso é uma das hipóteses, lembrando mais uma vez que cada caso é um caso. Dilapidado o equilíbrio do centro referido, as células ciliares, mucíparas e intercalares não dispõem da força precisa da mucosa tubária para a condução do óvulo na trajetória endossalpigiana, nem para alimentá-la no impulso da migração por deficiência hormonal do ovário, determinando não apenas os fenômenos de prenhez ectópica ou localizada heterópica do ovo, mas também certas síndromes hemorrágicas de suma importância, decorrentes da nidação do ovo fora do endométrio,
ortotópico, ainda mesmo quando já esteja acomodado na concha uterina, trazendo habitualmente os embaraços da placentação baixa ou placenta prévia, diz nome difícil, né? Hemorragípara, que constituem na parturição, ou seja, no parto, verdadeiro suplício para as mulheres portadoras do órgão germinal em desajuste. Então, o que ele está dizendo para a gente aqui? Se aquele ponto está desajustado, o óvulo ele não vai ter, né? Quando passa pelas trompas até chegar ao útero, aquele caminho ali está todo desajustado. Então, ele não consegue ser nutrido da forma que precisa ser nutrido. Então, muitas das vezes, acontecem as gravidezes ectópicas, né? Aquelas gravidezes fora do útero, uma predisponibilidade de perda daquele nem é feto ainda, né? Alguns chegam até começar a crescer, mas às vezes aquele óvulo faz que pega a gravidez e aí recua, né? Não fica de jeito nenhum, porque vem trazendo esses desajustes, né? Por isso que a gente fala que quando uma mulher está tentando engravidar e não consegue engravidar, nós sabemos que isso pode ter relações lá atrás, né? Então, por isso que a gente fala na questão de exercitar a fé, né? Ou de conversar com aquele ser que está querendo chegar, por às vezes está inseguro e está voltando, ou então voltado a nós, que é mais especificamente esse nosso caso. Começar a ter discernimento e começar a pedir, a começar a fazer por merecer, para que com as nossas atitudes nós possamos ser agraciadas. Porque, embora eu tenha todo aquele projeto reencarnatório, nós sabemos que o projeto reencarnatório, ao longo do curso, ele pode ser modificado. Então, se eu tenho consciência que isso pode ter existido, e eu externo isso, eu peço ajuda, em alguns casos, realmente é nos dado por merecimento a graça. E nós sabemos que em alguns casos isso não vai acontecer, porque às vezes até o seu plano reencarnatório está lá escrito: ainda que eu peça, eu não serei atendido. Né? Mas isso são denominações e são cláusulas que nós mesmos colocamos a nós. E ele fala, né, que às vezes quando vinga, quando chega a nascer, o parto é um verdadeiro suplício, né? É um verdadeiro sofrimento para as mulheres. Então, vamos lá, enquadradas na arritmia do centro genésico, outras alterações orgânicas aparecem, flagelando a vida feminina, como sejam o descolamento da placenta ectópica por hiperatividade estolítica da vilosidade corial. Nós não vamos atentar a esses nomes, tá, gente? Mas nós vamos fazer a leitura. A hipocinesia uterina, favorecendo a germinocultura de streptococcus ou gonococo depois das crises endométricas puerperais, a salpingite tuberculosa, a degeneração cística do córeo, a salpigoforite, em que o edema e o exudato fibrinoso provocam a aderência das pregas da mucosa tubária. Então, o que é isso para a gente entender? Eu fui mais ou menos atrás, né? Quando nasce, a criança, ainda com esses desajustes, conseguiu nascer. O parto foi um verdadeiro suplício, um verdadeiro sofrimento. Ainda a mãe continua sofrendo com muitas coisas, né? E quais são esses sofrimentos dentro desses nomes todos aqui que nós lemos, né? As inflamações. Inflamações da trompa, inflamações do ovário, hemorragias, né? Então, são todo que vai vindo, que tem um ponto aí, né? Que pode ser um ponto de desajuste que está acontecendo devido a esse desajuste e esse desequilíbrio. Nós não podemos esquecer também
que existem as predisposições do corpo físico. Às vezes o corpo físico está com uma deficiência que pode ser corrigida, né? Que nada tem a ver com o espiritual, mas nós aqui estamos tratando daquelas que vêm sim de um passado equivocado, de um erro lá atrás, erro esse que nos desajustou totalmente, nos desequilibrou totalmente nesse ponto e que vem gerando aí a nós consequências, né? Preparando o campo propício às grandes inflamações anexiais, em que o ovário e a trompa experimentam a formação de tumores purulentos que os identificam no mesmo processo de desagregação, de enfraquecimento. Os síndromes circulatórios da gravidez, aparentemente normal, quando a mulher no pretérito viciou também o centro cardíaco, em consequência do aborto calculado e seguido por disritmia das forças psicossomáticas que regulam o eixo elétrico do coração, ressentindo-se como resultado, na nova encarnação e em pleno surto de gravidez, da miopraxia do aparelho cardiovascular, com aumento da carga plasmática na corrente sanguínea, por deficiência no orçamento hormonal, daí resultando graves problemas de cardiopatia consequente. Então, além das mulheres que cometem o aborto criminoso, além delas lesarem aquele ponto genésico, aquele ponto de força de reprodução, aquele aborto que um dia também ela cometeu, lesou também lá no seu perispírito o coração, né? Desenvolvendo uma cardiopatia consequente. Então, olha aí, né? A quantidade de retornos negativos que uma falta de responsabilidade pode nos trazer. A gente precisa pensar mais sobre isso, né? As pessoas vão fazendo por si só, não vai pensando nas consequências, não vai pensando no futuro, né? Muitos não realmente não pensam, não querem nem saber. Para muitos, a vida nem existe mesmo, depois da morte do corpo físico. E aí, quando se encontra no mundo espiritual, se vê lá de uma forma que frustrada, né? Com chagas, feridas abertas que necessitam ser fechadas e que vai exigir muito, porque vai precisar passar por determinadas provações, vai precisar passar por determinados pontos para que então, dentro daquele quesito, ela esteja restaurada, regenerada, apta para seguir de uma forma normal, pelo menos seguindo aí a regra. Temos ainda a considerar que a mulher sintonizada com os deveres da maternidade na primeira, ou às vezes até na segunda gestação, quando descamba para o aborto criminoso na geração dos filhos posteriores, inocula automaticamente no centro genésico e no centro esplênico do corpo espiritual as causas sutis de desequilíbrio recôndito, ou seja, até aquelas mulheres, eu já tive um filho, tive dois, o terceiro eu não quero, de jeito nenhum. Engravidei e vou abortar. Ainda que ela tenha um centro equilibrado, a partir desse momento que ela já começa a rejeitar o terceiro ou o segundo, ela também vai trazendo para esse ponto um determinado desequilíbrio. Ainda que sutil, né? Ele lembra aqui. As causas sutis, né? A se lhe evidenciarem na existência próxima pela vasta acumulação de antígeno que lhe imporá as divergências sanguíneas com que asfixia gradativamente através da hemólise, o rebento de amor que alberga carinhosamente no próprio seio. A partir da segunda ou terceira gestação, porque as enfermidades do corpo humano, como reflexos das depressões profundas da alma, ocorrem dentro de justos períodos etários, né? No justo período de tempo,
tudo irá ocorrer e ela terá e colherá esses reflexos. Além dos sintomas que abordamos em sintética digressão na etiopatogenia das moléstias do órgão genital da mulher, surpreenderemos largo capítulo a ponderar no campo nervoso, a face de hiperexcitação do centro cerebral, com inquietantes modificações da personalidade, arraiarem muitas das vezes no martirológio da obsessão, devendo-se ainda salientar o caráter doloroso dos efeitos espirituais do aborto criminoso para os ginecologistas e obstetras delinquentes. Então, além de todo esse desajuste, além de todas essas consequências negativas que um dia essa mulher gerou em seu próprio corpo, ela vai também, pode ser que tenha modificações de personalidades. E o que é que ele fala lá no final que nos chama também a atenção? Esses efeitos, esses atos dolosos, também responderão por eles aquele que o ajudou a concretizar. E aí ele fala nos obstetras e nos ginecologistas. Mas nós podemos estender também as enfermeiras, nós podemos estender aqueles que fazem de uma forma clandestina. Eles também vão sofrer as consequências. Por isso que nós precisamos pensar, e nós sabemos muito bem disso, que quando não sou eu que vou fazer, mas eu induzo o outro a fazer, eu sou o coautor. Se o outro resolve pular de um precipício e eu chego lá perto e falo, pula mesmo, ou então eu vou lá e empurro, não fui eu que cometi o suicídio, mas eu induzi o outro àquele erro. Então, eu também vou responder em alguma proporção. E essa proporção, às vezes, é até maior do que aqueles pais que um dia resolveram cometer o aborto. Por quê? Porque, às vezes, aqueles pais cometeram um aborto e vão ter que reparar aquele ato em si só. Agora, esses profissionais, quantos talvez não cometeram? Inúmeros. Então, às vezes, a carga vai ser muito maior do que aquele, né, que cometeu um só delito. E agora, André Luiz é submetido a uma pergunta, né? Se eu cometo um aborto, eu sabendo que existem essas consequências, o que eu posso fazer desde já para amenizar ou para poder já tentar ir corrigindo esse meu erro nessa existência? Então, a pergunta é o seguinte: para melhorar a própria situação, que deve fazer a mulher que se reconhece na atualidade com dívidas no aborto provocado, antecipando-se desde agora no trabalho da sua própria melhoria moral, antes que a próxima existência lhe imponha as aflições regenerativas? Então, o que a mulher pode fazer? Ela já se reconheceu, ela já reconheceu o seu erro. O que ela pode fazer já desde essa existência, né? Para que seu erro possa ser, de uma certa forma, já pode ir trabalhando, né? Melhorar essa moral para que talvez não se perpetue tanto. Olha a resposta. Sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. Então, todos os dias nós somos e podemos renovar os nossos atos. Todos os dias nós podemos arrepender e modificar para melhor os nossos atos. Quem ontem abandonou os próprios filhos pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardentemente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobre a multidão de nossos males, né?
Ou seja, nós já sabemos que fora da caridade não é salvação. Então, se eu tenho um determinado erro em um ponto, e esse ponto seja especificamente esse que nós estamos tratando, que é o caso do aborto criminoso, o que eu faço para poder amenizar essa minha conduta que eu tive nessa encarnação e que eu tenho consciência dela? Eu vou dispensar a atenção aos filhos dos outros. Se eu um dia não tive discernimento para poder trazer a responsabilidade e dar atenção para os meus filhos, aquilo que eu poderia fazer por eles, eu faço então pelos dos outros. Eu vou até um orfanato, eu ajudo uma mãe que está em desespero, eu ajudo ela com a minha experiência, com o meu discernimento que eu tenho hoje. Eu tento deixá-la deixar as ideias a ela, porque ela possa trilhar um melhor caminho, que não seja aquele caminho que um dia nós podemos ter trilhado. Então, nós vamos trabalhando nessa caridade. Vamos dispensando ao outro aquilo que um dia nós não conseguimos ter êxito. Nós não conseguimos ter discernimento, ou seja, nós erramos. Então, da mesma forma que se eu tiro a vida de alguém, um dia eu preciso devolver-lhe a vida, eu posso começar desde agora cuidando e ajudando os filhos dos outros, porque um dia também, em vez de eu ter os meus, eu os expulsei e fechei a porta da oportunidade. Alguma dúvida, gente?